15 de abril de 1945. Tanques britânicos derrubam os portões de Bergen-Belsen, no norte da Alemanha. O que os soldados encontram lá dentro desafia a sanidade. 13.000 cadáveres apodrecem sob o sol da primavera. 60.000 figuras esqueléticas vagam entre os mortos. O tifo e a fome consomem o que restou dessas pessoas. O cheiro de decomposição satura o ar. É insuportável. Mas para algumas pessoas ali, aquele odor é apenas o ambiente de trabalho. Caminhando calmamente entre as pilhas de corpos, 3 jovens vestem uniformes da SS. Elas estão impecáveis. Cabelos arrumados, roupas limpas. Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Juana Bormann. O contraste é brutal. De um lado, o horror absoluto de 13.000 mortos. Do outro, mulheres na casa dos 20 anos, que parecem saídas de uma vida comum. Elas não demonstram remorso. Não há choque em seus olhos. Essas mulheres não nasceram carrascas. Eram cabeleireiras, trabalhadoras rurais, missionárias. Em poucos anos, a rotina de violência as transformou. A metamorfose foi completa. Uma delas, aos 22 anos, tornou-se tão viciada em crueldade que os prisioneiros a apelidaram de a hiena de Auschwitz. Em dezembro de 1945, o destino as alcançará. Elas subirão ao patíbulo para execução por enforcamento. Mas naquele dia de abril, o que mais assusta os libertadores é a postura delas. Elas permanecem paradas, imóveis. As guardas observam o caos com uma serenidade absoluta. As guardas mantinham a calma porque a morte se tornou a paisagem natural. O que elas encontraram em Bergen-Belsen não era um campo de extermínio como Auschwitz. Não havia câmaras de gás. Não existia uma operação de matança industrial. O método era o abandono deliberado. O sistema operava através da negligência. A regra era brutal: enfiar dezenas de milhares de pessoas em um espaço para poucos milhares. Sem comida, sem água limpa, sem saneamento. O campo era uma máquina de apodrecimento lento. A evolução do lugar mostra o plano. Originalmente, o exército projetou os quartéis para prisioneiros de guerra franceses em 1940. Depois vieram os soviéticos. Entre julho de 1941 e abril de 1942, 21.000 soldados da URSS entraram no campo. 14.000 morreram de fome e frio em meses. Em 1943, a SS assumiu o controle total. No início de 1945, com o avanço aliado, os nazistas empurraram prisioneiros do leste para o oeste. Bergen-Belsen foi o destino final. A infraestrutura colapsou. 45.000 pessoas apertadas em barracões imundos. O som era constante. Milhares de pulmões infectados tossiam em uníssono no escuro. O tifo se espalhou como fogo. Em março de 1945, 18.000 pessoas morreram no campo. Isso equivale à população de uma cidade alemã de médio porte, varrida do mapa em 31 dias. 600 mortos a cada 24 horas. 25 mortes a cada hora. Para organizar o caos de 45.000 pessoas, Berlim enviou um especialista. Dezembro de 1944, Joseph Kremer assume o comando de Bergen-Belsen. Ele tem 39 anos, sobrancelhas pesadas, um olhar frio. Antes mesmo de chegar, já carregava o apelido de Besta de Belsen. Kremer veio de Auschwitz-Birkenau. Lá, ele administrou a máquina de extermínio com eficiência burocrática. A transferência para Belsen parecia um rebaixamento logístico. O campo não tinha câmaras de gás. Mas Kremer trouxe a mentalidade de Auschwitz na bagagem. Ele transformou a falta de infraestrutura em uma nova forma de tortura. Onde não havia gás, haveria fome e abandono. Ele não chegou sozinho. Kremer trouxe consigo sua equipe de confiança. Mulheres que já haviam provado sua capacidade para a crueldade extrema. O gerenciamento da morte ganhava novos rostos. A equipe feminina de guardas desembarcou na plataforma. A equipe de Joseph Kremer não era composta por soldados de carreira. Eram civis moldados pelo sistema. Elisabeth Volkenrath tinha 25 anos. Antes da guerra, cortava cabelos na Silésia, uma cabeleireira comum.
Em 1942, trocou o salão pelo campo de Ravensbrück. A ascensão foi meteórica. Da rotina de cortes e penteados à gestão do extermínio. Em Auschwitz, ela atingiu o topo. Tornou-se Oberaufseherin, supervisora sênior de todas as prisioneiras. A autoridade era absoluta. O método era o medo. Sobreviventes recordariam um gesto específico, um movimento leve da mão na plataforma de seleção. Para a esquerda, a escravidão. Para a direita, o gás. Decisões tomadas com a indiferença de quem espanta uma mosca. A violência física era constante. Volkenrath espancava detentas por hábito, sem motivo, sem hesitação. Ela não apenas vigiava a morte, ela a executava. Em seu registro constam 3 enforcamentos realizados pessoalmente. A profissional da estética havia se tornado uma profissional da corda. Em fevereiro de 1945, o avanço soviético forçou a retirada. Volkenrath não abandonou o posto. Ela levou sua experiência para o oeste. Elisabeth Volkenrath desembarcou em Bergen-Belsen. Ao lado de Volkenrath, caminhava uma jovem de 21 anos. A aparência enganava. Irma Grese carregava um chicote de couro trançado. O açoite era personalizado. Uma camada de celofane envolvia o couro. O motivo era prático e cruel. O sangue das vítimas não grudava, o líquido escorria. Um pano úmido bastava para deixar a arma limpa em segundos. Grese gostava de ordem. Filha de produtores de laticínios, ela abandonou a escola aos 15 anos. Em 1942, chegou a Ravensbrück. Lá, o sistema a moldou. Guardas veteranas ensinaram a lição fundamental. O prisioneiro não é humano. A violência não era uma opção. Era uma obrigação técnica. Aos 20 anos, ela atingiu o ápice do poder. Em Auschwitz, Grese comandava 30.000 mulheres, o equivalente à população de uma cidade média sob o controle de uma jovem de 20 anos. O contraste era absoluto. Cabelos loiros impecáveis, olhos azuis profundos, perfume forte. O cheiro das fragrâncias pesadas cortava o ar do campo. Ela usava o aroma para mascarar o fedor da morte ao seu redor. O chicote descia sobre os rostos. O celofane brilhava ao sol. O movimento era leve. Quando o comandante do campo ordenou que parasse com os espancamentos, ela simplesmente ignorou. A hierarquia importava menos que o prazer. Irma Grese descobriu uma dependência sombria. Ela era viciada no sofrimento alheio. O poder absoluto sobre a vida e a morte tornou-se sua única função existencial. Ela sentia prazer no ato de matar. A mulher mais velha do grupo tinha 52 anos. Seu nome era Johanna Bormann. Antes da guerra, ela seguia um caminho sagrado. Atuava como missionária cristã. Por que uma missionária fervorosa aceitou servir a SS? O motivo era mundano: dinheiro. Em 1938, aos 45 anos, ela trocou a Bíblia pelo soldo da guarda. O salário na SS superava em muitas vezes o ganho de uma pregadora. Bormann iniciou uma peregrinação pelo sistema concentracionário. Lichtenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Hindenburg. Um tour administrativo pelo inferno que durou 7 anos. Em março de 1945, ela chegou ao destino final, Bergen-Belsen. As prisioneiras a chamavam de a Mulher dos Cães. Ela caminhava pelo campo com um pastor alemão de grande porte. O animal não era um companheiro. Era uma arma biológica treinada para caçar gente. Sob o comando de Bormann, o cão avançava contra mulheres famélicas. Testemunhas descreveram as cenas no tribunal. O animal cravava os dentes na perna das vítimas. Arrastava corpos pelo chão de terra. O som da carne rasgando ecoava no pátio. Bormann observava tudo em silêncio. No rosto, um brilho de satisfação. Pelo menos 2 prisioneiras morreram em ataques diretos do animal. O número real é incerto. No caos administrativo de 1945, ninguém anotava nomes. Nenhum registro oficial guardou a contagem das vítimas de Bormann. 2 irmãs ajoelhadas na lama. Elas encontraram restos de cascas de batata, comida para os porcos. Irma Grese caminha até elas. Ela segura um chicote de montaria.
O golpe é seco. O som do impacto dos crânios das irmãs ecoa no pátio. Silêncio. Greze não para. Ela obriga mulheres à beira da morte a realizarem exercícios exaustivos. Elas colapsam. O regime de terror ignorava o calendário. O calendário marcava março e abril de 1945. O Reich desmoronava. O exército soviético avançava pelo leste. Os aliados ocidentais quebravam as defesas alemãs. Mas em Bergen-Belsen, a rotina do sadismo era sagrada. A derrota era inevitável. A crueldade, porém, era um vício. Johanna Bormann cuidava de seus animais com zelo. Os porcos da SS recebiam comida farta. Os prisioneiros recebiam o nada. Enquanto os animais engordavam, Bormann soltava seu cão-pastor sobre mulheres doentes. Elas não tinham forças para se defender. Elisabeth Wolkenrath gerenciava o trabalho escravo. Quem se movia devagar era espancado. Ela selecionava os mais fracos para o fim. 25 mortes por hora. 600 vidas perdidas a cada dia. O gerenciamento do óbito continuava como um processo administrativo impecável. Mesmo sem esperança de vitória, elas mantinham o chicote erguido. Elas continuavam torturando. Um oficial alemão caminha sob uma bandeira branca. 15 de abril de 1945. Ele propõe uma trégua. O motivo alegado é a contenção do tifo. Mas os tanques da 11ª Divisão Blindada Britânica avançam. Eles atravessam os portões de Bergen-Belsen. O silêncio é rompido pelo ranger das esteiras. O que os soldados encontram desafia a sanidade. Pilhas de corpos. Prisioneiros esqueléticos rastejam sobre os próprios joelhos. O Major Dick Williams entra no campo. O cheiro de decomposição é tão denso que veteranos de combate vomitam instantaneamente. Soldados britânicos esperavam enfrentar o exército alemão. Em vez disso, encontraram um matadouro humano. Por que eles não fugiram? Josef Kramer, o comandante, ordenou que a equipe ficasse. Ele queria manter a ordem. Entre as carcaças humanas, as guardas permaneciam impecáveis, calmas. Johanna Bormann e Elisabeth Wolkenrath observavam a chegada dos tanques. Irma Grese estava lá. No setor feminino, ela ainda segurava seu chicote de couro. Um oficial britânico entra em um dos alojamentos. Grese avança contra ele. Ela tenta o ataque. É contida e algemada no ato. 70 oficiais da SS e capos são presos em poucos dias. Eles são levados para a escola de tanques da Wehrmacht, a 3 quilômetros dali. Os interrogatórios começam. Sobreviventes narram torturas sistemáticas. O horror ganha nomes e datas. As prisioneiras tornam-se acusadoras. Os britânicos percebem. Eles têm em mãos os piores criminosos do regime nazista. Mas o choque maior não é a crueldade. É a postura das mulheres. Elas não demonstram culpa. Elas não entendem o crime. Alegam que apenas seguiam ordens burocráticas. Muitas acreditavam em uma soltura rápida. Grese e suas companheiras esperavam algo surreal: a fama. Elas achavam que o mundo queria ouvir suas histórias como heroínas da ordem. A ilusão de impunidade era absoluta. 5 meses depois, em 17 de setembro de 1945, as ilusões se dissiparam no tribunal de Lüneburg. O despertar foi brutal. O endereço? Lindenstrasse, número 30. O cenário? Um tribunal militar britânico montado para julgar crimes contra a humanidade. 45 réus ocupam o banco de madeira. 32 homens e 13 mulheres. O ritual inverte a lógica dos campos. Agora, os carrascos ostentam números no peito. Josef Kramer é o número 1. Elisabeth Wolkenrath, o 7. Johanna Bormann, o 6. No centro das atenções, o número 9, Irma Grese. Como o tribunal organizou esse espetáculo? 100 jornalistas do mundo inteiro lotam as galerias. As câmeras disparam flashes incessantes. O brilho do magnésio ilumina o rosto apático dos acusados sob o olhar atento da imprensa internacional. A mecânica da justiça é direta. O coronel T.M. Beckhaus lidera a acusação. Crimes de guerra em Bergen-Belsen e Auschwitz-Birkenau. Assassinatos, tortura e brutalidade sistemática. Cada réu tem um advogado.
O processo durará exatamente 2 meses. O mundo assiste ao início da leitura formal das acusações. Irma Grese, a Red número 9, ouvia sobreviventes descreverem seu chicote em silêncio absoluto. No tribunal de Lüneburg, os papéis se inverteram. As mulheres que as guardas consideravam apenas material descartável, agora eram as donas da voz. Helena Cooper falou primeiro. O silêncio no recinto era total. Ela detalhou a rotina na unidade de punição sob o comando de Grese. 30 mortes por dia. Esse era o custo humano do comando de Irma. Grese observava as detentas definharem. Ela obrigava mulheres moribundas a ficarem de pé por horas. Elas seguravam pedras pesadas sobre a cabeça. Os braços tremiam, os músculos cediam. A pedra caía com um estrondo seco. Era o sinal para o início do espancamento. Irma Grese não buscava apenas ordem, ela buscava prazer. Testemunhas relataram sua crueldade estética. Ela selecionava as prisioneiras mais bonitas para as câmaras de gás por pura inveja. Se uma mulher caía, Grese a chutava até que perdesse a consciência. Às vezes, o chicote não bastava. Ela soltava os cães. Observava enquanto os animais rasgavam a carne humana. Seus olhos brilhavam durante o massacre. Elisabeth Volkenrath mantinha o rosto rígido. As testemunhas descreveram sua presença ao lado de Josef Mengele. Durante as seleções em Auschwitz, Volkenrath decidia quem virava fumaça. Ela supervisionava enforcamentos. Batia em quem não trabalhava rápido. Uma sobrevivente comparou o comportamento de Volkenrath ao de um carteiro. Ela selecionava mortes com a casualidade de quem separa a correspondência. Johanna Bormann era o medo em estado puro. Dora Silberberg contou como Bormann a golpeou no rosto. 2 dentes saltaram da boca de Dora. Em seguida, a guarda soltou seu cão de caça sobre uma amiga da prisioneira. O animal arrastou a mulher pela perna. O lobo de Bormann era a extensão de sua mão. Helena Cooper chamou Johanna de a guarda mais odiada de todo o campo. Bormann apontava os alvos para Mengele durante as seleções. Elisabeth Volkenrath, Irma Grese e Juana Bormann. No banco dos réus, o olhar era de superioridade. O crime não era o assassinato, era a desobediência às regras. Como elas justificavam matanças em massa? A resposta era curta. Eu apenas fazia o meu trabalho. Volkenrath admitiu o comando, mas negou as seleções para a câmara de gás. Para ela, Bergen-Belsen era ruim para todos. Ela comparava o desconforto dos guardas à agonia de quem morria de fome. Uma equivalência impossível. Irma Grese foi além. Respostas secas, arrogância absoluta. Quando questionada sobre a violência sistemática, ela interrompeu o promotor. O termo regularmente a incomodava mais do que os cadáveres. O único momento de emoção de Grese ocorreu durante o depoimento de sua irmã. Mas não houve arrependimento. Foi apenas autopiedade. Uma lágrima por si mesma, nenhuma pelas vítimas. Juana Bormann seguiu o roteiro do cinismo. O cão que dilacerava prisioneiros? Apenas um animal de estimação. Ela admitia tapas por indisciplina, mas negava as pauladas. Em 1943, ela teria tentado renunciar à SS. O pedido foi negado. Como se isso apagasse 3 anos de tortura. As provas eram montanhas de documentos. Dezenas de testemunhas confirmavam cada detalhe. O tribunal escureceu para o golpe final. As luzes se apagaram para a exibição da cinegrafia da libertação. Espectadores choravam. Alguns passavam mal na sala. As rés assistiam às imagens de corpos empilhados e prisioneiros esqueléticos. As mesmas cenas que elas presenciaram ao vivo por meses. O tribunal observava o horror na tela. 17 de novembro de 1945. O tribunal de Lüneburg encerra 2 meses de depoimentos. O silêncio na sala é cortado pelo som metálico dos fones de ouvido. Culpado. A palavra ecoa 11 vezes. O juiz lê o veredito. O tradutor repete em alemão. Josef Kramer ouve sua sentença. Morte por enforcamento. Elisabeth Volkenrath
Irma Grese e Johanna Bormann recebem a mesma ordem. A voz do magistrado é seca. O som das palavras Death by Hanging preenche o recinto como um martelo. 11 sentenças de morte. Este número carrega um peso histórico. 11 execuções capitais representavam uma severidade sem precedentes para o sistema jurídico de 1945. A justiça britânica não buscava a reabilitação, buscava o fim. O balanço final do tribunal divide o destino dos 44 acusados. 11 vão para a forca. 19 recebem penas de prisão, de 1 ano até a perpétua. 14 saem livres por falta de provas. Para os condenados, as portas se fecham. Não há apelação. Não há clemência. O sistema funciona com a precisão de uma guilhotina. As 3 mulheres são levadas para celas individuais na prisão de Lüneburg. Ali, entre paredes de pedra, as ilusões de poder desaparecem. Grese e Volkenrath esperam pelo último ato de uma burocracia que agora as trata apenas como números em uma lista de execução. O governo britânico quer eficiência total. Para garantir que nada falhe, Londres convoca um especialista civil e lhe concede o título honorário de tenente-coronel. Albert Pierrepoint desembarca na Alemanha. 8 de dezembro de 1945. O governo britânico convoca um civil para uma missão militar. Albert Pierrepoint recebe o título honorário de tenente-coronel. Ele não é um soldado, ele é um carrasco. A monarquia britânica não busca vingança, ela oferece um serviço. Pierrepoint pertence a uma dinastia. Seu pai e seu tio também operavam a corda. Para o Estado, a morte é uma questão de técnica e burocracia. O carrasco é o funcionário mais eficiente da coroa. O destino é Hameln, a cidade do lendário flautista de Hameln. Agora, o conto de fadas dá lugar ao concreto da prisão da Westfália. 13 criminosos de guerra nazistas aguardam o fim. 11 vieram do julgamento de Belsen, 2 de outros processos. Todos convergem para o mesmo ponto. Os engenheiros reais construíram uma câmara especial. No centro, um patíbulo duplo, 2 prisioneiros por vez. O objetivo é a velocidade. Pierrepoint não perde tempo. Ele executa uma sentença em menos de 10 segundos, do primeiro passo na sala ao estalo do alçapão. Ele já matou mais de 200 pessoas na Grã-Bretanha. Agora, ele traz sua precisão para o solo alemão. Ao seu lado, o sargento-maior Richard O'Neill desembarca como assistente. Pierrepoint preparava as cordas para 13 condenados. Enquanto isso, 37 mil de seus colegas voltavam para casa. Eles não eram exceção, eram estatística. O sistema de campos nazista operava com 37 mil guardas da SS. 10% desse efetivo eram mulheres. 4 mil guardas femininas. Onde desapareceram os outros 90% do pessoal? Elas tiraram o uniforme e tornaram-se suas vizinhas. A transformação era silenciosa. Uma supervisora de bloco tirava a farda manchada de lama. Ela vestia um vestido de algodão limpo. Meses depois, assumia o posto de professora em uma escola primária. Em salas de estar aconchegantes, o horror era substituído pelo cotidiano. Álbuns de fotos de família mostravam sorrisos em jardins floridos. Nenhuma menção a Bergen-Belsen, nenhuma imagem de Berlim. Os crimes foram enterrados sob a reconstrução da Alemanha. A impunidade era a regra. A maioria nunca pisou em um tribunal. Elas criaram filhos e envelheceram em camas macias. 37 mil guardas são o equivalente à população de uma cidade inteira. Uma cidade de carrascos que simplesmente evaporou na vida civil. Mas para Grese, Volkenrath e Bormann, o anonimato falhou. A justiça as isolou da multidão protegida. A execução em Hamelin não foi apenas punição, foi um registro. Câmeras registraram cada detalhe. Fotógrafos imortalizaram o cadafalso. Escrivães anotaram cada palavra dos depoimentos. O objetivo era a permanência. O mundo preservou os protocolos para a história. Enquanto milhares de ex-guardas tomavam seu café da manhã em liberdade, 3 mulheres subiam nos degraus da balança de Pierrepoint. 12 de dezembro, o dia anterior às execuções.
O carrasco e seu assistente, O'Neill, iniciam o inventário de carne e osso. Na Grã-Bretanha, funcionários da prisão medem os condenados. Na Alemanha ocupada, o carrasco faz tudo sozinho. O cálculo precisa ser exato. Uma queda curta demais estrangula o pescoço lentamente. Uma queda longa demais arranca a cabeça fora. Elisabeth Wolkenrath aparece primeiro. 26 anos. 160 centímetros de altura. 59 quilos. Ela sobe na balança sem demonstrar emoção. O peso determina o destino. O metal range sob seus pés. Pierre Point anota no caderno. 2 metros e 28 centímetros de queda. Irma Grese é a próxima. A mais jovem de todas. 21 anos. 165 centímetros. 68 quilos. Enquanto o carrasco ajusta os pesos, algo quebra o silêncio da sala. Irma Grese está rindo. Um riso seco, como se tudo fosse um jogo ou um erro. Ela não entende que restam menos de 24 horas de vida. Pierre Point ignora o deboche. Ele calcula o impacto. 2 metros e 23 centímetros. A última é Johanna Bormann. Os registros dizem 45, mas ela tem 52 anos. Apenas 1,5 metro de altura, 45 quilos. Ela treme violentamente sobre a plataforma. Eu tenho meus sentimentos, sussurra em alemão. Pela primeira vez, o medo real substitui a doutrina. Para o corpo frágil de Bormann, a física exige uma queda de 2 metros e 49 centímetros. A tabela de Pierre Point calculava altura e peso, mas ela não explicava como enfermeiras e balconistas se tornaram carrascas profissionais. Como uma pessoa comum vira um monstro. Passo a passo. Um compromisso ético aqui, uma pequena crueldade ali. O sistema nazista não buscava psicopatas. Ele os fabricava. Primeiro, o incentivo. Ganhar uma ração extra por ser mais eficiente na guarda. Depois, o bônus. O aplauso dos colegas após o primeiro golpe de chicote contra um prisioneiro. A violência virava rotina. O assassinato, um hábito burocrático. Irma Grese tinha 21 anos. Elisabeth Wolkenrath e Johanna Bormann eram apenas mulheres comuns antes da guerra. O sistema inverteu os valores. Recompensava a brutalidade e punia a compaixão. Sem freios morais ou legais, elas receberam poder absoluto sobre a vida e a morte. Décadas depois, a ciência confirmaria o mecanismo. Em 1963, o experimento de Milgram demonstrou que 65% das pessoas estão prontas para matar se receberem uma ordem direta. Grese e as outras não eram exceções biológicas, eram o resultado de uma engrenagem. A transformação ocorria no cotidiano. No início, elas apenas vigiavam. Depois, aprendiam que infligir sofrimento trazia status no grupo. O sadismo tornava-se um vício. Uma vez cruzada a fronteira do primeiro crime aceito pela autoridade, o caminho de volta desaparecia. Elas não conseguiam parar. As defesas psicológicas ruíram quando elas ouviram os testes do alçapão no fim do corredor. O som do metal batendo contra a madeira ecoava pelas paredes de pedra. Era o ensaio da morte. 3 mulheres voltaram para suas celas. Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath e Johanna Bormann. A distância entre a vida e a execução era de poucos metros. Elas podiam ouvir cada passo dos guardas e o ranger das engrenagens sendo lubrificadas. O medo ignorado durante o julgamento agora preenchia o ar úmido da prisão de Hamion. Como suportar a espera pelo fim? Algumas testemunhas relataram que as prisioneiras cantavam hinos nazistas na escuridão. Era uma tentativa desesperada de resgatar o poder que já não tinham. A arrogância se tornava ruidosa para silenciar o pavor. No entanto, outras fontes descrevem Irma Grese, a bela besta, soluçando sozinha em sua cela. Provavelmente ambas as cenas ocorreram simultaneamente. A bravata do canto e o colapso do choro alternavam-se conforme o tempo se esgotava. O peso da realidade esmagava qualquer traço de negação. O mundo lá fora aguardava o desfecho, enquanto as luzes da prisão permaneciam acesas para a última contagem. Amanheceu 13 de dezembro de 1945.
Glava 5. K началу главы 6. Пока они пели и плакали. Enquanto as canções nazistas e os soluços ecoavam nas celas, o mundo fora da prisão de Hamelin enfrentava um dilema ético. Era justo levar à forca mulheres de 20 anos? A juventude e a origem comum poderiam suavizar a sentença de morte? Em 1945, o Tribunal de Nuremberg estabelecia um novo padrão global. A responsabilidade individual superava a hierarquia militar. Seguir ordens deixou de ser um escudo jurídico. Para o tribunal, a idade não justificava o extermínio. Irma Grese, Elisabeth Wolkenrath e Johanna Bormann tomavam decisões a cada amanhecer. Elas escolheram espancar prisioneiras indefesas. Escolheram enviar mulheres para as câmaras de gás. O crime não era apenas o sistema, mas a vontade pessoal. Mesmo nos últimos dias antes da libertação, o sadismo continuava. Elas instigavam cães contra moribundos. A misericórdia poderia ter sido um salvo-conduto. Elas preferiram o chicote. A escolha pela crueldade foi deliberada até o fim. A justiça britânica ignorou os apelos por clemência. O peso de milhares de mortos esmagou qualquer argumento sobre a juventude das rés. O veredito foi seco e definitivo. Elas não foram um caso isolado. A resposta para todas as questões morais veio exatamente às 9h34 da manhã, 13 de dezembro de 1945. O brigadeiro Peyton Walsh observa. A vice-governadora da prisão de Strangeways, senhorita Wilson, acompanha o protocolo. Tudo está pronto. Os alçapões foram testados, as cordas esticadas. Para os homens, a morte viria em duplas. Para as mulheres, o cadafalso era um ato individual. Por que o médico carrega uma seringa na execução? Para garantir que o coração não bata por mais 25 minutos inúteis. Embora o carrasco Pierrepoint cite a jovem Irma Grese em suas memórias, os registros oficiais e mandados de execução apontam outro nome no topo da lista. Elisabeth Wolkenrath, 36 anos, ex-cabeleireira, ex-supervisora sênior em Auschwitz. A porta da câmara se abre. Wolkenrath surge com as mãos amarradas nas costas. 2 guardas a conduzem até o centro do alçapão. Pierrepoint age com precisão cirúrgica. Sem hesitação, sem palavras, o carrasco desliza o capuz de tecido branco sobre o rosto de Elisabeth. O contraste do linho claro contra o uniforme escuro é absoluto. Ele ajusta o nó da corda atrás da orelha esquerda. O processo dura segundos. O metal range. A alavanca é puxada. O corpo de Wolkenrath despenca no vazio. Abaixo do alçapão, o cronômetro avança 30 segundos. O médico oficial não espera o tempo padrão de 1 hora. Ele se aproxima do corpo pendurado. O oficial aplica uma injeção de clorofórmio diretamente no coração de Wolkenrath. O órgão para de pulsar quase instantaneamente. Sem essa inovação técnica, o batimento poderia resistir por quase meia hora sob a corda. A logística da morte não permite atrasos. O corpo é retirado rapidamente. Pierrepoint limpa as mãos e ajusta a corda para o próximo turno. 29 minutos após a primeira execução. 10h03 da manhã. A porta da cela se abre novamente. O ritual britânico é uma máquina. Engrenagens precisas, movimentos calculados. Mas o fator humano é imprevisível. Desta vez, o corredor pertence a Irma Grese. Aos 22 anos, ela é a criminosa mais jovem da história moderna do Reino Unido. Havia um abismo entre a imagem e a realidade. O rosto de porcelana e o chicote que usava em Belsen, o contraste era absoluto. Para os jornais, ela era a besta bela. No corredor da morte, a máscara caiu. Relatos divergem sobre seus segundos finais. Alguns descrevem soluços e pernas que não sustentavam o próprio peso. Guardas precisaram arrastá-la. Outros dizem que ela caminhou com uma calma glacial. No entanto, um detalhe corta o ar antes do fim. O som de uma única palavra. Schnell. Rápido. Um último comando da guarda da SS. Um sinal de impaciência ou um desejo desesperado de que tudo acabasse logo. Pierrepoint não hesitou. O capuz branco desceu. A corda foi ajustada.
O alçapão se abriu exatamente às 10h03. A estrela dos campos de concentração virou um corpo inerte em um poço de tijolos. Irma Grese morreu aos 22 anos. Mãos trêmulas. Uma perna arrastada pelo corredor de pedra. Em 10 de dezembro de 1945, a imagem do terror ruiu. Às 10h38, Johanna Bormann subiu ao patíbulo. O carrasco Pierre Point observava a cena. À sua frente não estava a supervisora implacável que instigava cães contra prisioneiros. Estava uma mulher envelhecida, precocemente acabada aos 52 anos. O mal perdera sua armadura. O passado de Bormann era improvável. Antes do chicote e das ovelhas alemãs, ela serviu como missionária. A transição da igreja para os campos de limpeza durou 7 anos. Esse período, 7 anos de tortura sistemática, equivale a quase toda a existência da maioria dos campos de extermínio nazistas. Ela viu o sistema nascer e morrer. Bormann sabia o que a esperava. Ela ouviu o estalo seco do alçapão por 2 vezes naquela manhã. Ouviu o peso dos corpos de Grese e Volkenrath esticando a corda. O terror em seu rosto era absoluto. A burocracia britânica não abria exceções para idosas ou arrependidas. O capuz cobriu o rosto pálido, o nó ajustado ao pescoço. Às 10h38, o mecanismo foi acionado. Johanna Bormann despencou pelo alçapão. 13 condenados, menos de 7 horas. O carrasco Albert Pierrepoint não veio para um julgamento. Ele veio para uma limpeza industrial. Com as mulheres, o trabalho levou 1 hora. Para os homens, o comando ativou o fluxo duplo. A forca dupla funcionava sem parar. O mecanismo rangia, o alçapão batia, 2 a 2, lado a lado. O Estado não tinha tempo para solenidades individuais. O que sobrou da elite do Reich? Um campo coberto de mato. Às 12h11, Joseph Kramer subiu os degraus. O besta de Belsen dividia a corda com o Dr. Fritz Klein. Klein escolhia quem vivia e quem morria em Auschwitz. Agora, o peso de seus corpos era apenas uma carga para a gravidade. O cronômetro avançava. Peter Weingartner e Georg Kraft. Franz Rosler e Wilhelm Dohr. Ansgar Pichen e Franz Stoffel. O ritmo era clínico, seco. Os corpos permaneciam pendurados por 60 minutos. Depois, caíam em caixões rudes. Não houve honras, não houve lápides. Os oficiais britânicos ordenaram o sepultamento no pátio da prisão. Sem cerimônia, sem marcas. Em 1954, as autoridades transferiram os restos mortais para o cemitério MMLC, em Hamel. Hoje, o local é um vazio. A terra cedeu. O mato cresceu sobre os nomes esquecidos. Restou apenas um campo de ervas daninhas. O mato cresceu sobre as covas de Hamel. Mas as sementes que brotaram naquelas mulheres ainda estão no solo. 13 de dezembro de 1945. 13 execuções em 7 horas. Irma Grese e suas cúmplices não nasceram monstros. Elas foram forjadas. Uma sociedade doente as moldou. Um sistema violento as libertou. Mas o veredito foi sobre escolhas. Elas escolheram a tortura. Elas escolheram o lucro sobre a morte. O preço foi o laço de Albert Pierrepoint. 13.000 mortos foram encontrados em Bergen-Belsen. Outros 60.000 sobreviventes eram apenas esqueletos cobertos de pele. Essas vítimas deveriam ter envelhecido. Seus filhos deveriam ter nascido. Em vez disso, encontraram o fim nas mãos de pessoas comuns. Pessoas que trocaram a própria humanidade pelo prazer inebriante do poder absoluto. Hoje, o radicalismo volta a ocupar espaços vazios. A história é cíclica. A próxima Irma Grese pode estar mais perto do que você imagina. Ela não usa uniforme, ainda. Ela não carrega um chicote, por enquanto. O mal começa com pequenos compromissos morais, termina em valas comuns. A liberdade exige vigilância eterna contra o ódio. A humanidade exige a recusa em desumanizar o outro. O exemplo de Hamel é o custo final dessa conta.
Escolhas diárias definem o abismo. O mal não é um raio que cai do céu, é uma construção. Aquelas mulheres começaram como cidadãs comuns, terminaram como carrascas. Restou apenas o silêncio do campo em Hemel.